Mulherada toda chegando, vamos lá, Grazi! Ana, bem-vinda! Bom dia, bom dia! Estão me ouvindo bem? Deixa eu testar esse... Estão me ouvindo bem? Que bom estar com vocês! Vamos lá! Carolzita! Vamos chamar as amigas! Oi, Nice! Ai, que delícia! Todo mundo chegando! Gente, conteúdo muito bom para hoje! Tô mais empolgada do que não sei o que! Bruna, bem-vinda! Vamos lá, meninas! Vamos chamar as amigas! Coisas muito importantes para nós hoje aqui! Muito, muito importantes! E aí, contem pra mim, tudo certo, tudo bem? Ah, muito bom! Vamos lá, vamos chamar as amigas. Eu tô aqui em orações, né, pedindo pro sol abrir. Ai, vamos lá. Gente, eu separei 5 perguntas, deixa eu ver, 5? Não, 4 mais que se desdobrem, mais 2 aqui, então 6. E, oi Rafa, bom dia! E aí, se você tá sem papel, sem caneta, aí por favor vai lá, pega, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar as coisas que eu vou contar pra vocês aqui hoje. Eu separei 4 perguntas, que uma se desdobra, vira 6, e além de responder essas perguntas que mais me chamaram a atenção, eu vou colocar conteúdo para vocês de coisas bem bacanas que vocês podem usar no dia a dia sem problema nenhum, combinado? Então vamos chamar as meninas, vamos reunir todo mundo aqui porque hoje tem coisa bem bacana. Uma coisa também que eu quero que vocês já anotem, que vocês já tomem consciência, é de que uma vez, um domingo do mês, eu ainda não sei qual, ainda não organizei isso, eu vou separar as perguntas mais relevantes que eu recebo no dia a dia e vou fazer uma live como essa falando pra vocês, combinado? Porque às vezes quando a gente responde lá no direct, oi Lu, agora a mãe chegou, agora eu tenho um compromisso mais sério aqui, cadê minha avó, mãe? Então a gente vai fazer sempre uma live um domingo do mês, bem com essa história assim de responder um pouco melhor, um pouco mais completo aquilo que vocês me perguntam, porque às vezes é muito difícil num videozinho muito curtinho ou na resposta assim de texto de um direct te dar uma noção maior daquilo que você pode fazer e das possibilidades. Uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: primeiro, se você tá aqui comigo agora e você vai ouvir algumas coisas e você não está disposta a fazer algumas mudanças nessa caminhada de autoconhecimento, então eu vou dizer para você que não gaste realmente seu tempo para ficar aqui comigo, porque nosso tempo primeiro é muito valioso, o meu vale pra caramba, assim, de tanto que eu acho que tanto que eu gosto de viver, na verdade, né? Então o tempo é muito valioso. Segundo, não vale a pena a gente ficar escutando coisas e não querer colocar em prática, então totalmente desnecessário, tá? E eu gosto muito de gente, Diana, você tá sumida, hein, guria? E eu gosto muito de gente que tá sempre disposta a melhorar, a entregar realmente seu melhor, a fazer as coisas de uma forma diferente. Eu detesto quando as pessoas são rasas, sabe? Rasas de entrega, rasas de vontade de fazer as coisas, sabe? É raso pra trabalhar, é raso pra namorar, é raso pra cuidar de filho. Não, eu não gosto disso. Então eu também não quero que você fique aqui se é pra continuar na mesma coisa. Eu quero que você aprenda a mergulhar um pouco mais nas coisas, principalmente nas suas emoções. Então chama as amigas, vamos lá, estamos quase com 20 pessoas aqui e eu quero começar. Eu vou tentar prometer, ficou feia essa frase, mas eu vou fazer o impossível para entregar tudo que eu fiz. Vocês sabem como é que são meus checklists, né? Bem bonitos. Para entregar tudo que eu coloquei aqui em aproximadamente 40 minutos. Sabe por quê? Porque domingo é um dia pra gente descansar, pra gente fazer coisas, a gente tomar sol, não é verdade? Então eu não vou ficar aqui sendo muito extensa.
Então vamos lá. Pergunta número 1, que foi inclusive a pergunta que eu respondi lá no Stories e que já foi o motivo de estar acontecendo essa live aqui hoje. A pergunta foi assim: Karina, por que, por mais que eu faça, eu vou ler, tá? Peraí. Por mais que eu faça, as pessoas, sempre as mesmas, me ferem. E aí eu dei uma resposta meio assim, e aí isso gerou uma série de outras perguntas. Então eu respondi para a pessoa dizendo assim: as pessoas não te ferem, não. Ah, Vanessa chegou aqui, Vanessa. As pessoas não ferem você. Para com isso. Ó, pensa o seguinte: quando eu falo que elas fazem algo, eu perco total controle de poder fazer alguma coisa aqui na minha vida, tá? Total controle, total. Então pensa assim, ó, os outros só fazem aquilo que a gente permite que façam, tá? Karina, mas eu ajudo as pessoas e depois de alguma maneira lá elas me prejudicam, elas me ignoram, a pessoa só me procura quando precisa de alguma coisa. Aí a segunda pergunta que eu faço pra você, agora eu vou te responder com uma pergunta aqui, é por que é que você mantém pessoas assim na sua vida? Pessoa que só te responde quando você aciona, que se precisa de alguma coisa daí vem toda gentil. Esse é o movimento. E sabe por que a gente acaba mantendo muitas vezes pessoas assim nas nossas vidas? Porque a maioria das pessoas tem um nível de carência e de desamor, na verdade, muito grande. E aí o que elas fazem? Elas ficam sempre esperando do outro. Então ela pensa, ah, me procurou, quer alguma coisa, eu vou lá, vou ajudar. Aí a pessoa vai e replica o mesmo comportamento. Aí ela fica possessa da vida porque aquilo aconteceu. Aí acontece uma coisa muito pior, muito pior do que isso. Isso, gente, eu tô falando para as meninas porque eu vejo isso acontecer, 90% dos meus clientes são mulheres. E eu vejo isso acontecer todo dia, no consultório, nas mensagens, nos treinamentos, nas empresas. E daí elas falam assim, olha aí como o negócio fica ruim, porque eu sou burra mesmo. Gente, vamos chamando as amigas aí, Paty. Eu sou burra mesmo. Eu sabia que a pessoa ia fazer desse jeito. Por que eu fiz não sei o que, porque não sei o que? Porque da próxima vez que ela se aproximar, eu não vou. Mentira, porque você não mudou o padrão que tá aqui dentro. Então, quer entender como mudar isso? Vai ficar até o final da live comigo, porque no final da live eu vou explicar pra vocês como é que faz esse processo de mudança, tá bem? Então assim, ó, ninguém fere você, ninguém magoa você. Você só se magoa porque aqui dentro de você tem alguma fissura, tem algo para ser tratado. Eu vi esqueci como é que chama, enfim, uma dessas postagens na internet outro dia que falava mais ou menos assim, era um exemplo, né? A pessoa chegou numa loja, tratou super mal a atendente e a atendente continuou sorrindo, tratou a pessoa normal e o outro cliente de trás veio e falou assim, nossa, como é que você consegue, né, não revidar, não sei o quê. E ela olhou e falou assim, mas aquilo ali é com ele, não é comigo. Isso aqui é um nível de postura, de estado de presença, de você entender o que é do outro e o que é teu. Por que o outro tem aquele comportamento? É do outro, não tem nada a ver. Agora tem uma outra questão. Dentro de muitas mulheres, inclusive isso já existiu muito forte dentro de mim, eu digo que é a síndrome da Joana d'Arc, sabe? Aquela que acha que vai salvar alguma coisa. Entenda que você não vai salvar ninguém. Você não salva sua mãe, você não salva seu pai, você não salva seus irmãos, você não salva ninguém. As pessoas têm que fazer por elas. Só que muitas mulheres ficam nesse mecanismo. Ah, porque meu chefe vai mudar, ele não vai mais ser grosseiro, ele não vai mais não sei o que. Um dia ele vai me reconhecer. Ah, porque o meu marido vai mudar. Eles só vão fazer isso quando eles quiserem. Então larga essa síndrome de querer ajudar os outros e começa a cuidar um pouquinho mais da sua vida, que é o que eu vou explicar pra vocês no finalzinho da live, tá bem? Então, gente, primeira pergunta é essa, entenda, ninguém te machuca se você não permite. Só que daí, não, isso eu vou falar depois. A segunda pergunta é assim, a pessoa me pisa, olha, vou falar um negócio pra vocês agora, meninas. Essa frase, ela pegou aqui dentro da minha alma, sabe? Quando eu li essa palavra assim, ó, a pessoa me pisa,
PQP. Pisa. No que a gente pisa, gente? A gente pisa no chão, na terra, no tapete. Então, olha aqui, ó, olha essa palavra. Essa palavra, ela tem uma dor tão grande dentro dela. Evelyn, vamos com... Isso aí, gente, compartilha a live. Eu tento... cadê a minha Óticas Carol aqui pra dizer que eu tenho que usar óculos? Bom dia, bom dia. Gente, isso doeu na minha alma, Sabe por quê? Porque se você sente que alguém pisa em você, caramba, é mais ou menos assim, quem sou eu então na vida, no mundo, no universo, no não sei o quê, pra pessoa vir e pisar em mim? Ninguém, gente, ó, meninas, assim, ó, ninguém pode pisar em vocês. Nem filho, nem ninguém pode, sabe assim, ó, entenda isso. E as palavras, elas têm um poder tão grande, que a maioria das pessoas não tem noção do poder que ela tem. E aí você usa uma palavra dessa, então você está se submetendo a quê? A que você está se submetendo? Então entende assim, ó. Aqui eu vou ter que responder um troço já. Relaciona, faz uma lista. Quem são as pessoas que participam da sua vida? Quem são as pessoas que você se relaciona? Faz uma lista disso. E olha de nome por nome e vê quem que vale a pena manter na sua vida. Quem vale a pena manter na sua vida? Gente, pessoas que só pedem, aí, obrigada, o poder é meu. Exato, é aqui dentro que a coisa acontece. Quando eu permito que alguém faça isso comigo, eu simplesmente me desvalorizei por completo. Só que as pessoas confundem desvalorização com querer fazer as coisas. Eu vou responder isso também numa pergunta logo aqui embaixo, sabe? Mas assim, ó, entenda, relaciona as pessoas, vê quem vale a pena manter na sua vida. Quem me conhece um pouco mais pessoalmente sabe que eu sou muito enxuta, assim, de pessoas que estão muito próximas. Por que isso? Porque eu gosto de preservar a minha individualidade, primeiro momento, e segundo, que eu só compartilho realmente assim se a pessoa quer isso também, e se é uma relação que tem equilíbrio. Então entenda assim, ó, quem fala com você só quando você fala, não merece. Agora, se você não está esperando nada da pessoa, aí já é outro movimento. Então assim, ó, entenda que é sempre aqui dentro de mim, não tem nada a ver com o outro, tá? Esqueça isso não tem a ver. Terceira pergunta, então entende, e assim, ó, pra você que tá aqui, né, que usou essa palavra me pisa aqui, que falou pisa, tá? Então assim, ó, risca essa palavra dessa sua frase e nunca mais, coloca um nunca é tempo demais, né? Mas coloca um nunca aí pra dizer assim, eu não permito mais que isso aconteça comigo, eu não permito mais, agora minha avó chegou, tia, agora, e ela falou pra mim ontem, sabe o quê? Que ela ia assistir a live e como ela foi professora há muito tempo, se eu fizesse qualquer coisa errada, ela ia me corrigir ao vivo, gente. Então agora o negócio aqui é complicado. Dai, obrigada. E aí assim, ó, risca essa palavra, tá? E não permita mais, não permita. E se não sabe depois como fazer isso direito, vem falar comigo, tá? A terceira pergunta foi assim, então quando eu respondi lá que as pessoas não me ferem, que tudo isso, teve uma pergunta, teve um compartilhar assim, eu vivo isso no meu casamento, o que fazer? Bom, quando a gente está falando de casamento, a gente está falando de algo já muito mais complexo, né? A gente está falando de algo que depende de entrega das duas partes em iguais proporções aí, entre dar e tomar. Isso é uma expressão da sistêmica, né, gente? Para que o negócio flua, para que a coisa funcione. Provavelmente, se você casou com essa pessoa, você devia gostar muito dela, eu imagino, né? Eu suponho aqui, eu não consigo entender casamento, namoro, que não seja por afinidade, por troca de energia, por gostar da companhia, por ter objetivos comuns, não sei, eu não consigo ver diferente. Tanto que exatamente por essas diferenças eu me divorciei, né?
Então, entendam o seguinte, casamento já é algo mais complexo. Se você tá casada, então começa a responder primeiro pra você assim, você ama essa pessoa que tá aí com você do seu lado? É a pessoa realmente que você quer pra ficar com você? Essa pessoa está em processo de evolução também. Às vezes ele também está trabalhando algumas coisas dentro dele que possam estar interferindo no comportamento. Só que no casamento, o que eu acho que vale muito? No casamento, e isso assim é muito interessante, porque quando eu oriento as minhas clientes sobre isso, elas aplicam, dá certo pra caramba, tá? Então assim, ó, primeiro, o jogo tem que ser aberto, tá? Eu detesto joguinho, Karina, detesto joguinho, detesto, ele me machucou, ele foi grosseiro comigo hoje, então eu vou ficar sem namorar ele 15 dias. Você que decide o que você faz com essa mágoa aí dentro de você. Eu prefiro muito mais jogar aberto, falar, olha, foi daqui até ali, não gostei, não gostaria que se repetisse. Sabe, cuidando, obviamente, as palavras, a comunicação, mas não perder a conexão com o seu marido, essa seria a melhor sugestão. Agora, se você prefere ficar irritada, ficar magoada, ficar chateada por muito tempo aí e se afastar dele, a decisão é sua, só que isso também tem efeitos colaterais. E daí toda ação gera uma reação e quando você tem uma ação, você tem que estar pronta para as reações. Então você tem que estar consciente daquilo que você está fazendo, tá? Então, primeira coisa, responde aí dentro. Você gosta dessa pessoa? Tem futuro realmente? Dá pra gente ficar junto aí mais tempo? É isso mesmo? Então vamos organizar esse negócio aqui. Agora, se a resposta também for não, aí, né, a vida continua, a vida segue. A gente precisa também entender esse movimento, tá bem? Então, assim, o que fazer? Jogar limpo, jogar aberto, explicar o que quer, o que deseja. E sabe uma coisa que às vezes não, com muita frequência, na verdade, eu percebo? A maioria das mulheres acaba compartilhando muito pouco com o seu marido. Compartilhando muito pouco do que pensa, do que sente. A conexão normalmente é muito ruim nesse sentido. Muitas mulheres não conseguem expressar nem mesmo sexualmente aquilo que gostam, aquilo que não gostam, aquilo que querem, sabe? Então, e isso, gente, não tem culpa aqui, tá? Não tô dizendo que nenhuma de nós é culpada por isso. Se a gente for olhar o histórico da vida, o histórico de tudo que nos compõe, de tudo que trouxe a gente até aqui, a gente vê que as mulheres passaram por situações de serem desvalorizadas desde o início das coisas. Então a gente não podia muitas coisas, a gente não era vista realmente como um ser humano que pensa, que sente, que tem vontades, que tem desejos. A gente era visto muito mais como um objeto, né? É só a gente estudar um pouquinho e olhar para as coisas como que elas eram no passado que a gente já vai entender. Meninas, quem tá chegando agora, vai lá e convida as amigas que ainda tem mais 3 perguntas bem boas para responder aqui, tá bom? Então vamos lá. Gente, antes de continuar, enquanto eu tomo um golinho de água aqui, fala pra mim, tá fazendo sentido isso pra vocês? Tem perguntas novas aí que vocês gostariam de fazer, por favor? Deixa eu ver aqui, alguém mandou pra... bem assim, muito bem... Ótimo! Tá fazendo sentido, pessoal? Faz um sim ou não, um joinha, manda um beijo, vai mandando o convite aí para as amigas. Fala pra mim, por favor. Bruna, chegando agora, que delícia! Vamos lá, gente, conta pra mim, tá fazendo sentido até aqui, antes de eu continuar? Sim ou não? Sim, Ivan? Por favor... Bruna, lindeza, ótimo, Celi, que bom que você tá aqui, Cris, maravilha, quem mais, gente? Vai lá, fala pra mim, todo sentido, top, Ana, bora, vamos lá, quem mais? Dai, muito bem, vamos lá, gente, vamos fazer essa live chegar a 40 pessoas aí, né? Carla, meu bem, eu não vi que você tava aqui, Ana, Nice, muito bem, aí, então vamos lá, Pati, tudo certo, muito, muito bem. Então agora vamos, Evelyn, aí, vamos lá então. Aí vem uma coisa assim, ó. Essa pergunta ela se desdobrou aqui e aí, ótimo, muito bem. E aí dizia assim, como fazer para me amar mais? Como não me importar então com o que os outros pensam e fazem, né?
E como não ter expectativas? Pá, aqui ferra de vez, né? Porque a tal da expectativa, ela arrebenta o universo, não é verdade? É assim, ó, a gente pode idealizar muito coisa. Deixa eu ver, como é que é? Como trabalhar o medo da sua... Ah, muito bem, eu vou responder... Vanessa, eu vou, no final da live, eu vou dar um roteiro pra vocês seguirem, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi pra caramba e que eu testo nesses últimos 3 anos da minha vida, tá aí. Então eu tenho um roteiro de vida pra dar pra vocês, tá? Então vamos lá. Pensa o seguinte, então como que eu me amo mais? Então entende assim, ó. Naturalmente não, palavra errada. Normalmente, a gente é ensinado a amar os outros, tá? A gente é ensinada a fazer pelos outros. A gente é ensinada a cuidar, a fazer, a servir, tal. A gente é ensinada a tudo isso. Só que a gente não é ensinada a se amar. Se eu fizer uma pergunta pra vocês agora aqui, eu tenho certeza, gente, é o que eu tô falando pra vocês, eu tenho certeza que pelo menos 80% de vocês, meninas, não vão conseguir me responder. Agora, quem já tá aqui, que já é minha cliente, acho que vai ficar diferente, até porque senão nós vamos ter uma conversa depois da parte. Quando a gente pergunta pra uma mulher assim, o que ela gosta nela? O que ela gosta de fazer? O que ela gosta de ler, de ouvir, de tudo, né? O que você gosta? São raras as mulheres que dizem, eu gosto de comer isso, eu gosto de fazer aquilo, eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir X música, eu gosto de correr, São poucas, são bem poucas. Eu já atendi uma mulher passando por uma situação tão delicada que ela não sabia chegar no restaurante com a família dela e escolher o que ela queria comer. Ela seguia sempre a vontade dos outros. A primeira vez que ela tentou fazer isso, depois ela me contou, que foi uma glória, foi uma baita vitória para ela, ela disse que quando ela estava para fazer o pedido, ela tremia, porque ela nunca tinha pedido o que ela queria. Era sempre, o que você vai querer, o que você vai querer. Olha, gente... Fala pra mim, isso não é vida. Não me conformo com isso. E eu não quero que você se conforme com essas coisas também, tá? A gente tem que estar muito consciente, muito presente da nossa vida para entender esse mecanismo. Então, olha só. Como que eu faço para me amar mais? Para que eu me ame, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber, começar a responder quem que eu sou de verdade. Quais são as coisas que eu gosto, quais são as coisas que eu prefiro, o que me machuca, o que eu não gosto, o que eu não aceito. A gente precisa responder essas coisas, só que daí a gente tem que responder isso com um cuidado incrível também. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de nós, a gente vai encontrar muitas coisas que não são assim tão bonitas. E isso que não é tão bonito também faz parte de você. Então, quando eu me amo com os meus acertos e com as minhas falhas, eu me amo com as minhas inquietudes, com as minhas angústias, com os meus momentos de felicidade. Eu simplesmente amo quem sou. Só que a gente também é muito autocrítica. A gente arrebenta com a gente mesmo nas nossas críticas. A gente faz umas coisas que vão minando a nossa autoestima, o nosso amor próprio. E quanto menos eu me valorizo, quanto menos eu me amo, menos eu vou ter para entregar. E quanto menos eu tenho para entregar, menos eu também acredito que eu mereço. Eu conheço pessoas casadas há anos, vivendo tormentos, e não conseguem sair desse mecanismo. E eu não estou falando para vocês isso num nível de julgamento, muito pelo contrário. Eu fiquei anos casada, vivendo coisas assim chatas demais, dolorosas demais, por medo de ficar sozinha. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso para vocês, porque essa é a minha vida, essa é quem eu sou. E eu só sou exatamente a mulher que eu sou hoje por conta de todas as coisas que eu passei. Então, esquece amar mais, começa a se conhecer mais. Começa a olhar para as tuas falhas e para as tuas qualidades com amor, entendendo que as duas coisas aqui te complementam, tá?
Como não dar importância para o que os outros fazem e pensam, etc. Cuidando da tua vida, meu bem, cuidando da tua vida, simples assim. Fazendo aquilo que você quer fazer. Karina, mas se eu for fazer o que eu quero fazer, eu não vou mais ter ninguém perto de mim. Peraí, é fazer o que você quer fazer, já com um nível de consciência diferente que te permita não prejudicar as pessoas no teu entorno. Não é fazer o que eu quero fazer e começar a ser estúpida com seu marido, com seu namorado. Não é fazer o que quer fazer e tratar seu filho mal, tratar as pessoas no seu trabalho mal. Isso aqui aceitar e integrar, exatamente, Carla, exatamente. E nós que estamos juntas aí nessa caminhada há um longo tempo, né, minha amiga, a gente sabe o que é isso. E a gente sabe o que é quando a gente se depara com a nossa sombra. E vou dizer pra vocês, dói pra caramba. Dói, tá? Então, meninas, assim, precisa de muita coragem pra fazer essas coisas também. De muita vontade de fazer a vida ser mais feliz, né? Então, assim, voltando, a gente precisa entender esse mecanismo. Então, a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu começo a me posicionar de uma forma diferente. Quando eu me amo mais, eu também me posiciono de uma forma diferente, tá? Mas isso não quer dizer que você tenha que ser agressiva. Se você está sendo agressiva, de repente, no seu mecanismo de transformação, é porque também está com muita dor aí dentro. Então isso precisa ser tratado, tá? Isso tem como tratar, isso tem como melhorar. Graças a Deus, a gente tem terapias e tudo mais hoje aí exatamente para isso, tá? E a terceira coisa que dizia assim, como não ter expectativa então, Karina? Pensa assim, ó. O que você dá para os outros? O que você entrega para os outros? Você não entrega para os outros o que você tem? E se você, assim, deixa eu refazer aqui. Eu acredito, na verdade, que a gente entrega para os outros aquilo que a gente transborda. Por exemplo, eu não tenho como entregar alegria, leveza para as pessoas se eu sou uma pessoa triste, infeliz, amargurada, Não tenho como fazer isso, tá? Gente, quando eu entendo isso, eu começo a entender que a partir do momento que eu faço qualquer movimento, que eu faço qualquer entrega, é a minha entrega. Se a pessoa vai corresponder, se a pessoa vai fazer qualquer coisa, aí já é com ela, não é com você, sabe? Eu nunca esqueço, vou usar um exemplo agora, de uma cliente que já é minha cliente há algum tempo e a gente trabalhou essas questões com relação a um relacionamento. E aí ela falava assim, eu mando mensagem e eu fico esperando que a pessoa responda. Gente, a pessoa responde se ela quer, tu não tem como interferir nisso. Ela te manda mensagem se ela quer e você responde se quer também. Então assim, ó, eu queria mandar mensagem, eu mandei a mensagem. A pessoa responde se quer responder. Simples assim. Ela não respondeu, eu fico me sentindo... Não, então você não fez o que você queria fazer. Você fez algo esperando algo. É diferente. O movimento é o que eu quero fazer e não o que eu estou esperando que o outro me dê. O que o outro me dá faz parte do que ele tem para me entregar. E às vezes a pessoa não tem porcaria nenhuma para te entregar também, meu Deus. Então não dá para fazer isso. E daí você entende se você quer permanecer nisso ou se você não quer permanecer nisso. Aí a questão já é outra, tá? Mas isso é com você. Agora, meninas, conta pra mim assim, essas aqui eram as perguntas. Aqui eu respondi vocês, essas informações que eu te dei até aqui, vão ser úteis pra vocês? Faz um joinha aí pra mim, por favor. A Rafa chegou, a Mari chegou. Faz um joinha pra mim se fez sentido até aqui, porque agora eu quero te falar um pouquinho de como mudar isso, tá bem? Então vai lá, faz um joinha pra mim. Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, gostei. Ah, minha mãe. Com certeza, aí sim. Gente, e outra coisa, amanhã de manhã, aí já é pra quem madruga, né?
5h58 da manhã, nossa live falando sobre a importância dos hábitos, das rotinas matinais para que a gente trabalhe várias coisas. Então amanhã você vai acordar aí para ir pro trabalho, enquanto você está lá escovando seu dente, fazendo seu xixi e tal, você liga a live lá e fica assistindo, tá? Ninguém tá vendo, tá bom? Estou impactada. Bruna, que aí, ó, obrigada, amiga, obrigada. Gente, então assim, vamos lá. Agora eu quero que você preste muita atenção, porque agora eu vou te falar, oi Gui, eu vou te falar como você melhorar isso. Obrigada, mãe. Elogio de mãe conta, galera? Conta, diz que sim, né? Vamos lá, então olha só. Agora pra gente começar a entender aqui. Quais são as coisas? Gente, anota, tá? Anota isso. Anota as coisas que você quer mudar, tá? Anota, faz assim, ó. Eu quero parar de reagir com raiva, eu quero parar de deixar as pessoas passarem do limite comigo, eu quero mudar a minha aparência, a minha fisionomia, eu quero me sentir menos insegura. Anota tudo que você quer mudar, tá? Por que eu tô dizendo pra você anotar? Porque quando a gente anota, a gente acaba trabalhando as coisas num nível de consciência, sabe? Conta! Obrigada! Obrigada! Gente, estamos quase quarentando aqui já, né? Pelo amor, o tempo passa. Vamos lá, anota, faz uma lista aí, tá? Do que você quer verdadeiramente mudar, tá? Traz isso para um nível de consciência, tá? Não é assim, ai, tô triste, a pessoa fez aquilo comigo de novo. Gente, não, se tá acontecendo em ciclo aí esse negócio, tem um trem errado com você. E o que é muito bom, porque se tá errado com você, você pode mudar. Pensa isso. Se tava com o outro, no outro a gente não tem nada o que fazer, tá? Então é assim, ó. Ah, muito bem, tudo não, senão você vai perder a sua essência. Eu tenho certeza que você é uma mulher incrível, incrível, tá? Então tudo não. Vamos mudar as coisas que estão te causando dor, só as coisas que estão te causando dor, tá? E transformar você na mulher então que você quer ser, tá? Hoje eu tenho muito, mas muito orgulho e não sei se isso é falta de modéstia, pode até ser, mas acho que não. Da mulher que eu me tornei, tá? Da mulher que eu sou hoje e que ainda não é a mulher que eu quero ser, tá? Mas é uma caminhada. Mas eu tenho muito orgulho porque eu sei o quanto me custou trabalhar tudo isso dentro de mim, quanta dor, quanto choro, quantas coisas aconteceram, nossa, sabe? Então assim, ó, e olhar para isso e saber que a gente passa por isso, que isso nos torna mais fortes, mais capazes, não tem preço, então a gente precisa entender esses mecanismos, tá? Então olha só, anota as coisas que você quer mudar, tá? A outra coisa que eu gostaria que você se perguntasse agora é se por um acaso você está repetindo um padrão, tá? Um padrão que eu quero dizer, a minha mãe fazia assim e eu faço a mesma coisa. Essa semana, conversando com uma pessoa que acabou se separando tem bem pouco tempo, e daí já trazendo as coisas para um nível de consciência diferente, né? Falando um pouquinho, olhando um pouquinho a parte sistêmica. Quando eu fiz essa pergunta para ele, eu falei assim, ela repete, de repente, ela tá agindo igual a mãe dela, ou igual alguém do sistema dela? Ele falou assim, Karina, igualzinha a mãe dela, sabe? E quando ele falou isso, ele tomou consciência que ela está em um movimento aí de lealdade com a mãe. E tá tudo bem. Causou dor pra ele também, porque os homens também se machucam, tá, meninas? Não pensem que não é assim, que eles são tão fortões assim, tá? Não são, não. Então, a dor que ele estava sentindo e o que aconteceu com ele quando ele, tomou consciência. E daí o que tem pra fazer nesse movimento? Nada, porque toda vez que ele tenta falar isso com ela, ela não aceita.
e ela está vivendo esse processo, então ele precisa deixar ela viver esse processo com muito respeito também. Não podemos interferir no destino do outro assim, não importa se é marido, se é mulher, se é pai ou se é mãe, tá? Então isso a gente tem que entender. E por que eu tô te dizendo para você relacionar as coisas que você quer mudar e também entender se de repente você tá repetindo alguns padrões? Porque se isso estiver relacionado de alguma forma a padrões, a movimentos de lealdade, a constelação é uma excelente técnica para trabalhar isso, para entender, para tomar consciência, para fazer os ajustes, para mudar. Tá? Se não for, se foram outras coisas que você foi aprendendo, que você foi reagindo, enfim, né? Cada ser humano uma particularidade, ninguém é igual, todo mundo aí bem diferente, então cada caso precisa ser olhado, mas é importante a gente tomar consciência das coisas. A consciência nos salva de muitas situações, muitas, tá? E aí agora, eu quero que você responda a terceira pergunta, tá? É o que eu preciso fazer para mudar isso que eu quero mudar. Lembra lá da primeira pergunta? O que eu quero mudar? O que eu preciso fazer? E aí a gente começa. Tem meninas que nessa hora me respondem assim, eu quero ter um pouco de tempo para mim, porque eu não tenho tempo para mim. Então a gente vai ter que encontrar dentro da agenda dessa pessoa, dentro do estilo de vida que ela leva nesse momento, o que é possível fazer para mudar essas coisas e para que ela tenha um tempo para ela, tá bem? Então assim, a gente precisa, segue essa linha de raciocínio que dá certo pra caramba. O que eu quero mudar, se estou de repente repetindo algum padrão do meu sistema, né? E então como eu quero que seja, né? O que eu preciso fazer para que isso realmente seja transformado, tá? Então essas três coisas são bem importantes. Anotaram? Faz aí um joinha pra mim, que aí agora eu quero te explicar como é que isso também acontece. Vamos lá? Sim ou não, talvez. Gente, e faz print da live, me marca, que eu fico bem feliz de compartilhar os prints que vocês fazem, embora eu saia sempre fazendo uma careta, uma cara, uma boca, mas por favor, marca do mesmo jeito que eu adoro, tá? Então vamos lá. Como que a gente pode fazer tudo isso? Tá fazendo sentido então? É que eu tenho um pouco de delay aqui, sabe? Eu pergunto e demora um pouquinho para chegar as respostas para mim. Ótimo. Vanessa, tô respondendo as perguntas todas aí que você tinha dúvida? Fala pra mim se sim. Ótimo. Muito bem. Ai, como eu adoro vocês. Essa live tem que só... Eu vou pensar. Se vocês se comportarem direitinho... Deixa eu ver, a gente tá aqui, tem uma luz na minha cara. A gente tá aqui com 36 pessoas na live. Se chegar a 40 pessoas, convidem aí suas amigas a deixar essa live salva. Vai lá, chama as meninas, tá? Se bateu 40 aqui, eu vou deixar salva então. Vamos lá, vamos nos desafiar no domingo de manhã, né? Gente, então assim, ó, todo o processo, assim, ó, com tudo que eu estudo, e eu vou falar pra vocês uma coisa, eu me reviro, o que é também, o que também acho? Então bora lá, gente, vamos chegar a 40 pessoas aqui. Gente, eu não tenho preguiça de mergulhar nas coisas que eu quero mudar. Então, se eu vejo que um trem tá ruim ali, eu busco. É pelas mulheres que não... muito bem! Você tá quase me convencendo aqui, né? Então, olha só. A gente precisa entender que essa caminhada, ela é nossa, tá? Ela é nossa, ela não é de mais ninguém. Então, é cada um com a sua caminhada, tá? Não cometa o erro de começar a transformar coisas em você, se conhecer melhor, fazer isso, fazer aquilo e querer que o marido mude, que a mãe mude, que a irmã mude, que a filha mude. Como que eu sei disso? Oi, Diego! Porque eu fiz isso e isso não dá certo, isso não funciona, tá? Se funcionasse, eu diria pra vocês com muita segurança, mas não funciona. É cada um na sua caminhada e cada um sabe, lembra aquela frase assim, a dor e a delícia de ser o que é? Ponto. Então respeito a vida do outro. Entenda que a partir do momento, primeira coisa então que você vai precisar fazer para sair desse mecanismo, se conhecer melhor, tá? Não tem jeito.
É igual, eu brinco com as meninas que são arquitetas, é igual querer construir a casa começando pelo telhado. Não vai dar bom esse negócio, tá? Não vai dar bom. Então, a gente precisa ter base, a gente precisa ter sustentação, precisa ter alicerce, tá? Tudo começa por aí, começa criando base sólida, tá bem? Eu acho uma coisa que eu acredito muito também, que eu acho que vai fazer muito sentido para vocês, é parar de ter medo de viver, sabe? Para de ter medo de viver. É o que eu falei no início para vocês, para de ser rasa, sabe? Para de ser rasa. Se permita mergulhar nas coisas que realmente são importantes para você. Se permita viver. Isso sim, tá? Se permita viver. Tá cheio de gente por aí, muito mais morta que muito morto, tá? Porque assim, simplesmente não vive, simplesmente sobrevive. E sobrevivência não é vida, a gente já sabe disso. Então para com isso, tá? Não tenha medo de não viver, de morrer, tenha medo de não viver. Isso é fundamental. E quando a gente começa a gostar de viver, minha amiga, aí ninguém mais te segura. Porque aí você começa a desenvolver mecanismos tão poderosos de amor próprio que realmente a expectativa do outro, que o outro pensa, isso já não faz mais sentido para você. E olha que eu tô falando pra vocês aqui de ser coerente, né? De não sair por aí chutando as pessoas, eu não tô falando isso, tá bem? Então não entenda de uma forma atravessada isso que eu tô falando, tá? Uma coisa que a gente precisa trabalhar nessa caminhada também, que acho que seria a terceira coisa, é você entender que você não é perfeita, tá? Mas para você entender que você não é perfeita, você também vai ter que entender que o outro não é perfeito, tá? O outro não é perfeito e ninguém vai ser. E a gente tem que aprender a lidar com as imperfeições, com os altos e baixos de todo mundo. E é assim que a vida funciona. A gente cria uma expectativa de perfeição tão grande para nós que a gente joga essa expectativa de perfeição para os outros, tá? E não é assim que funciona, tá? Então não, esse movimento também precisa ser cessado. Eu não vou fazer tal coisa porque eu não tô bonita, eu não vou fazer tal coisa porque eu não tô com aquela roupa, eu não vou fazer tal coisa no meu trabalho porque eu não tenho conteúdo, eu não vou fazer não sei o que. Ei, faz hoje, entrega o teu melhor hoje e a partir disso melhora um pouco para amanhã e melhora mais um pouco para amanhã e assim vai caminhando. Entenda, eu brinco que perfeição é igual querer alcançar o horizonte, você vai caminhar e nunca vai chegar, mas essa sua busca por evolução e não por perfeição, para quem começa esse caminho de autoconhecimento não para mais. Eu brinco que é o único caminho, né? Para quem quer, é claro, tá? Entendendo que você não é perfeita, né? Como terceira coisa, comece a entender e a se arrepender, na verdade, de coisas que você deixa de fazer, tá? Eu queria ter feito tal coisa lá no meu trabalho e eu não fiz porque eu fiquei com medo disso, daquilo. Executa, testa, tenta, lapida, sabe por quê? Porque as pessoas ficam arrependidas por não terem feito. E quando a gente faz, mesmo que não fique do jeito que a gente gostaria, pelo menos a gente fez e a gente desenvolveu aí um músculo novo, né? Um músculo de perseverar, de crescer, de construir, de fazer as coisas diferentes, tá? Então eu entendo assim, cada dia pra mim é um dia, pra mim, tá? Isso é a Karina falando dela. Para mim, cada dia é um dia. E esse dia precisa ser extremamente bem vivido, tá? Bem vivido. Então, já ficou muito tempo para trás o tempo que eu ficava magoado por exemplo, brigava com a Duda, a gente brigava, a gente se desentendia e a gente ficava 2 dias, 3 dias de cara virada uma para outra. Não faz sentido nenhum. Então, hoje a gente senta, alinha, conversa, se estressa, fica brava, depois passa porque a gente se ama pra caramba e essa discussão aí que foi saudável evolui o processo também. E nunca vai ser perfeito, lembra aí de novo, né, da regrinha, tá? E uma coisa que eu gostaria que você não se permitisse mais a partir de hoje, né? A partir de estar ouvindo tudo isso que eu tô te falando. Não se permita parar de aprender e de evoluir. Nunca não se permita parar com isso. Sabe o que eu encontro muito no consultório?
a seguinte coisa: a mulher abriu mão da vida toda dela em prol da família, do marido, do trabalho, da empresa que eles tinham e tudo isso, e isso acontece com uma frequência absurda. E quando isso acontece, ela vai ficando mais triste, mais frustrada, mais magoada, ela vai ferindo também o casamento, vai ferindo as relações, vai ferindo tudo aquilo lá. E aí nesse contexto, o que ela faz? Ela vai ficando mais triste, mais amargurada. Eu digo assim que a aparência fica triste. A Evelyn tá aqui comigo. A Evelyn pode me dizer se a minha aparência hoje é a mesma aparência que eu tinha quando ela me conheceu há 3 anos atrás, que eu estava exatamente no meu processo de separação. Daí diz aí, Evelyn, conta aí se é a mesma coisa. Tenho certeza que não é, porque eu estava vivendo um momento muito difícil de lidar. Então, pensa assim, tudo vem de dentro, tá? Nada vem daqui de fora. Eu posso melhorar a carcaça aqui, mas se aqui dentro não tá legal, a energia é ruim, a coisa fica difícil, não flui, tá? Então isso é muito importante que a gente entenda. Quando a gente entende isso, a gente entende que a gente não vai parar de evoluir nunca, que a gente não vai parar de aprender nunca. Ai, amiga, é verdade, né? É bem verdade. Graças a Deus, né, minha amiga? E muito trabalho também, né? Então, esse movimento, ele não pode parar nunca, tá? Sabe por quê? Porque toda vez que você entrega tudo, assim, tudo para os outros, tudo para o negócio da família, para o marido, para os filhos, para os irmãos, para pai, para mãe, que você simplesmente entrega, que você terceiriza tudo isso, você fica vazia também. E quando você fica vazia, desculpa o que eu vou te dizer agora, mas você fica bem pouco interessante, até mesmo para o seu marido. E daí normalmente o que acontece? Acontecem aí as poucas entregas no casamento. Com as poucas entregas no casamento, o que vem acontecendo? Não estou dizendo que justifica, mas é uma das causas. Acontecem as traições, acontece isso, acontece aquilo, e quando você vê, tá tudo desmoronado e de repente você tá sem dinheiro, sem o seu trabalho, sem a sua profissão, com filhos, e o mundo parece que acaba, tá? A minha única vantagem nesse movimento, deixa eu ver o que a Celia escreveu aqui. Amiga, eu tô pensando aqui se eu vou deixar essa live gravada, tá? Eu falei que não ia, agora eu tô querendo deixar, ai meu Deus. Eu digo assim, que na minha caminhada, a vantagem que eu tive, mas é que eu, desde que eu me reconheço por gente, eu sempre fui assim. Trabalho sempre teve uma importância muito grande pra mim, porque eu entendi desde muito cedo, desde que eu fui mãe com 16 anos, que eu tinha que prover. Então eu queria construir a minha carreira, eu tenho muito amor pelo meu trabalho, eu tenho paixão pelo meu trabalho. Então, por mais que eu vivi situações de vida pessoal muito difíceis, a minha profissão ela nunca foi deixada de lado. Então, não estou dizendo que foi mais fácil, mas estou dizendo que quando todas as coisas desmoronaram na minha vida, eu tinha no que me agarrar porque eu tinha aquela base, né? E mesmo assim, meninas, eu sofri pra caramba financeiramente, aconteceram 1000 situações, né? Mas por que eu tô te falando isso? Porque você precisa também fazer as coisas que você ama dentro do seu dia a dia. Se você não faz as coisas que você ama, verdadeiramente você vai se tornar uma pessoa bem pouco interessante. E interessante que eu digo é no sentido de de compartilhar, de ser leve, de ser uma companhia agradável para as amigas, para os amigos, para o marido, para o namorado, enfim, porque dentro de você não tá legal. Então isso precisa ser tratado, tá? Então entende isso como um processo contínuo de evolução. E a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, a sexta coisa então que eu separei aqui pra vocês é assim. A sexta, né, tenha coragem de olhar pra tudo isso. Quando eu tô falando coragem pra vocês, meninas, eu tô querendo dizer o seguinte: a gente começa a querer mudar em algo, tem algo provocando dor, tem algo difícil, tem algo não tá legal. E a gente começa às vezes a sentir mais dor, porque a gente vai olhar que nós temos responsabilidade sobre tudo aquilo que estamos vivendo. Cara, é difícil olhar para isso, porque a gente fala assim, não, mas o outro fez, o outro que me prejudicou. E
funciona muito assim, porque está aqui dentro. Então, quando a gente começa esse processo de autoconhecimento, que é o tópico 1 que eu falei, que está juntando com o 6º ponto agora aqui, eu tô querendo dizer para vocês assim, que quando começa isso, a gente se depara realmente, como a Carla falou antes aqui, com as nossas sombras, com as nossas responsabilidades, com entender aquilo que somos nós, somente nós que precisamos alterar. E quando a gente se depara com isso, muitas mulheres desistem dessa caminhada. É a caminhada de cada uma, né? Pela minha vontade isso não aconteceria, mas acontece. E então, dentro disso tudo, eu queria te dizer assim, como 6ª e última coisa para essa live de hoje, tá? Tenha coragem, tenha muita coragem de olhar para as tuas sombras, de olhar para as tuas falhas, para as coisas que você quer mudar. E tenha também, junto com essa coragem, muita flexibilidade, muito amor, entendendo que cada dia é um dia, que hoje você acerta, de repente amanhã não tanto, no outro fica melhor, e que isso é uma jornada, tá? E eu vou acrescentar agora, porque eu usei essa palavra, um 7º item aqui, né? Aquela que quase não gosta de improvisar as coisas, né? Eu faço um roteiro, mas nem sempre eu sigo meu roteiro. Aprenda a amar a jornada. Aprenda a amar a mulher que você é hoje, do jeitinho que é. Exatamente do jeito que é. Tá? Aprenda a amar o seu corpo do jeito que é. Aprenda a amar a forma com que você vê a vida hoje, tá? Para que você possa então verdadeiramente aproveitar a jornada. Senão você cai num mecanismo de se chicotear, sabe? De culpa. E a culpa, ela não vai te levar para absolutamente lugar nenhum. Muito pelo contrário, ela vai fazer você ficar assim, ó, andando em círculos e não vai resolver absolutamente nada, tá? Então, se você entende que o jeito que você tá hoje é só como você tá hoje, que amanhã você pode já ser totalmente diferente, ou uma boa parte diferente, você começa a amar a jornada. E quando você ama a jornada, você entende que não tem erro, que também nem tem tanto acerto assim, que tudo tem um passo a passo, né? É isso, cara, a felicidade está no caminho e não realmente naquilo que a gente tá, sabe, naquilo que a gente quer alcançar lá na frente, porque aquilo que a gente quer alcançar lá na frente, de repente pode inclusive mudar, esse sonho pode até ser transformado. Agora a gente precisa sim amar a jornada. Combinado, meninas? Gente, fala pra mim, alguém tem mais alguma pergunta? Por favor, me faça agora, tá? Fala pra mim que eu vou te responder já, inclusive. E, gente, não esquece que amanhã tem live 5h58 da manhã, falando sobre o poder dos hábitos, das rotinas matinais, tá? E vou falar sobre isso, não vou falar, tá? Como que é o nome do livro? Do Milagre da Manhã, não tem relação com isso, tá? Não é assim que eu penso, na verdade, eu penso de uma forma um pouco distinta e vou compartilhar com vocês amanhã, porque eu testo e se dá certo eu compartilho, tá? Então eu vou falar pra vocês o que eu testei que dá certo. 5h58 da manhã, então, nossa live amanhã falando sobre isso. Você vai entender por que você tem que entender, por que você precisa desenvolver isso. E mais uma coisa, tá? Isso é uma das coisas que contribui absurdamente para o nosso autoconhecimento e para desenvolver o nosso autoamor, tá bem? Quem se ama verdadeiramente se cuida, não esqueçam disso, tá bem? Gente, fez sentido até aqui? Preciso tomar água, né? Fala mais, come na cobra. Vai, fez sentido isso? Fala pra mim, por favor, né? Conta aí pra mim, se sim, se não, tá? Se sim, fala pra mim que palavra que fez sentido pra você nessa live de hoje. Escreve a palavrinha aí, por favor, pra gente ir fechando a live. Vai lá, escreve que palavra. Sim, fez sentido, Elis. Elis, qual a sua palavra que representa essa live? Evelyn, qual palavra? Eu que te agradeço. Bruna, vai lá, qual palavra? Sim, muito sentido. Coragem, top, Evelyn, tamo junto.
Vamos lá, que palavra vocês fecham essa live? Coragem de viver. Aí sim, Marcos fez. Vai lá, Marcos. Coragem, muito. Aí sim, Celica, qual a palavra de vocês pra gente fechar a live? Ai, como eu amo vocês, meninas. Transformação, dai lindeza. Autoestima. Marcos, para todos nós, faz uma diferença total, né? Mudança, ação, começar, isso aí. Coragem. Gente, olha a enquete da coragem. Evolução. Boa. Quem mais? Quem mais? Ai, que delícia. Vai lá, quero pelo menos mais um. Coragem e alto amor. Vanessa, fez sentido pra você? Ajudou você na sua caminhada? Diz que sim, por favor. Gente, meu direct tá aí à disposição de vocês. Mandem as perguntas. Discernimento. Olha, Bruna, aí sim. Começar e sempre é tempo. Isso mesmo, minha mãe, sempre, sempre é tempo. Coragem, ação, alto amor, topíssima. Amor próprio, muito bem. Meninas lindas do meu coração, meninos que estão por aí também. E eu acho muito legal quando os meninos participam, porque, gente, muitas dores que nós temos, os meninos também têm, tá bem? Não pensa que somos somente nós, assim, somos só nós que passamos por algumas coisas, os meninos também passam, tá? E existem muitos homens com muita energia feminina também dentro de si. Um outro dia a gente pode fazer uma outra live falando sobre isso também, né? E é uma caminhada que eu também venho fazendo. Por que eu tô falando isso pra vocês? Que bom, Vanessa! Porque basicamente eu fui treinada a minha vida inteira para prover. Ou seja, a minha energia masculina sempre foi muito forte. E eu venho trabalhando fortemente todos os dias a minha energia de feminino. Quem tá mais perto de mim sabe que isso é uma caminhada, né? Que eu acerto e erro e vamos lá, como todo mundo, tá? Não tem milagre, tem trabalho feito todos os dias. Lindos e lindas do meu coração, um beijo para todos vocês. Encerrem esse domingo, essa manhã de domingo assim com chave de ouro, né? Minha avó não fez nenhum comentário, então acho que eu fui bem, né? Porque ela falou que ia me corrigir aqui. Amo vocês, espero todos vocês pra gente começar amanhã, nossa segunda-feira, falando de rotinas aí, de hábitos matinais, tá? Um beijo, aproveitem o domingo, oremos para que saia sol, para que essas nuvens desapareçam, né? E vamos tomar sol. Beijo no coração de todas, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões para nossa próxima live de domingo do mês de fevereiro, mandem, meninas, não tenham vergonha, tá? Manda aí que o que tiver do meu, que for assim, que é do meu domínio, que é da minha área de atuação, que eu sei, que eu tenho segurança, conhecimento de verdade para entregar para vocês, eu entrego. Beijo, amo vocês, cuidem-se profundamente, tá bem? E lembra, né? O outro só pode te amar se você se amar primeiro. Do contrário, isso não existe, tá bem? Ai, que bom, minha querida. Semana que vem nós duas vamos conversar, hein? Tenho certeza disso. Beijo, meninas. Amo todas vocês. Beijo. Evelyn, te amo. Deixa eu ver quem escreveu aqui, cá. Beijo, minha amiga. Obrigada. Nossa, eu tô feliz com isso. Muita gente dizendo isso pra mim hoje. Felicidade. Beijo. Amo vocês. Tchau. Beijo. Fica aqui até vocês saírem todas. Aproveitem o domingo, tá? Chance